ter você nu na cama, que deleite! E como a gente brinca e rola e ri, para depois sentar nos lençóis descompostos, o corpo ainda suado e continuando sempre o mesmo jogo. Falar a sério de literatura. Te beijo no cangote e quieta penso. Um outro amante assim, Senhor? Que trabalho terias para me arrumar se me tomasses este? O corpo, do jeito que ele está sendo tratado na escrita, é uma presença mais recente. Uma escritora do século XIX não podia falar do corpo. O corpo estava oculto debaixo da roupa e oculto por trás das palavras. O corpo chega agora à literatura plenipotenciário. O que se escreve sobre atos sexuais, sobre a vivência do corpo. O corpo está socialmente exposto, está nu, a pele tem que aparecer. Então, eu trabalho com o corpo como trabalho com qualquer tema. O corpo é parte de um conjunto. Mesmo quando eu olho uma pessoa, eu não estou vendo a tua perna, mas eu não vejo ela sozinha. Eu vejo com o sapato, as escolhas que você faz para o seu corpo, o jeito de você usar o cabelo e mexer no cabelo, os brincos, a escolha que você faz para vestir o corpo, para completar o corpo. Eu sempre olho dessa maneira. Olho o corpo e a vestimenta do corpo, o que o corpo me diz como conjunto. Porque o corpo é um discurso, mas não é um discurso físico, é um discurso daquela pessoa. E eu, olhando o corpo e as escolhas daquela pessoa, chego mais perto da pessoa. É a minha maneira. Para os contos maravilhosos, dificilmente eu preciso do corpo, do semblante. É raro eu dizer, mesmo na ficção para adulto, raro eu dizer se a pessoa é loura ou morena. Só se eu precisar. Se o fato dela ser loura tem alguma importância para a narrativa que eu estou desenvolvendo. Se não tem, eu não paro nisso. Não me interessa. Eu nem vejo se ela é loura ou morena. Eu vejo as ações. Então, o corpo aparece mais, o corpo desejo aparece, porque é um corpo emoção, né? Mas descrições corporais, pouco. Cabelo e corpo, para mim, são coisas que estão no mesmo ponto. É a mesma coisa que dizer que voz é corpo. As pessoas não entendem que quando a gente fala muito, a gente fica tão cansado como uma pessoa que corre, que faz uma atividade física, em proporções diferentes. Mas a voz, ela utiliza todos os mecanismos, né, corporais para poder ser produzida. A gente tem no rosto 44 músculos que são acionados dentro desse processo de fala, de expressão. Então, o corpo é o que nós temos, né? O que nós temos além do corpo? Pelo menos assim, nessa perspectiva material que a gente está no momento. Nada mais a gente pode possuir totalmente. Então, onde é que a gente armazena as nossas experiências, as nossas vivências? O que as nossas rugas contam? Que história que elas podem contar? Até mesmo a forma como as rugas vão se construindo, elas dizem se você é uma pessoa bem-humorada, suas rugas vão ter um determinado sentido. Se você não é, elas vão tender a ter um movimento mais descendente, né? Então isso já diz alguma coisa sobre as marcas que nosso corpo carrega. E para mim, olhar para esses corpos, principalmente quando a gente fala da mulher, que ainda tem tanta dificuldade de ter gerência do corpo, poder decidir o que fazer com o seu corpo, de afirmar que seu corpo não é dos outros, que o corpo é seu, que a mulher é que tem que decidir quem que pode tocar o seu corpo, que o seu corpo não é um objeto de consumo e tantas outras coisas que a gente precisa se desvencilhar. Então eu localizo no corpo e no cabelo
porque nós somos ainda muito apegados a essa questão estética de um padrão eurocêntrico. Então, quase todo mundo no Brasil, mesmo que não tenha pele escura, quer ter cabelo liso e utiliza recursos químicos, né, muitos até cruéis, para poder conseguir chegar nesse padrão, para ir a uma entrevista de emprego, para conseguir um relacionamento amoroso, para ser respeitado socialmente e para tantas outras questões, né? A gente até diz, arruma esse cabelo, e aí a pessoa não tem a perspectiva de que você arrumou tanto quanto aquele outro que foi lá e fez a escova. O cabelo seria, assim, um ponto nevrálgico dentro da história da formação do povo brasileiro. E eu seguro nesse tecido, né, nesse lugar, assim, para poder contar muitas histórias, porque eu consigo perceber, eu tenho um conto que chama Pichain, e que conta a história de uma menina que descreve o seu processo de alisamento como sendo uma sessão de tortura. E o fantástico é quantas pessoas eu conheci que contam, né, de que maneira o simples ato de pentear o cabelo, né, pode ser um processo dolorido, pode ser um processo de violência, pode ser um processo que causa toda uma dificuldade de aceitação de quem nós somos. Quem que consegue assumir seu próprio cabelo, né? Seu cabelo é assim, você gosta dele como ele é. Mas na prática a gente sabe que tudo isso está relacionado a tantas outras questões onde o racismo e o preconceito estão presentes. É uma palavra que não está fora, ela está ali no corpo, está impressa no corpo. E o cabelo, considerando a cabeça também, não podia deixar de falar isso, que a cabeça, esse lugar espiritual, esse lugar do raciocínio, esse lugar, né, a moleira da criança quando nasce é algo que as mães protegem muito. Quando a criança vai nascer, o médico fala, já está coroando, né? Então você imagina essa cabeça, essa coroa e coloca o cabelo nesse lugar para dizer que cabelo é muita coisa. Não é só por cabelo. O cabelo ele traz toda uma outra discussão sobre pertencimento, sobre quem nós somos, como um país com tanto tempo de escravidão, sobre um imaginário. Eu até hoje não vi nenhuma propaganda de shampoo com uma modelo que tenha cabelo crespo. De cabelo cacheado já vi, sim, mas de cabelo crespo nunca vi. E por que não aparece? Porque o cabelo crespo é considerado um cabelo feio, um cabelo ruim, um cabelo que não dá certo. Então eu faço questão de trazer esse cabelo que eu amo, que é o meu, que é o de tantas brasileiras, de uma forma positiva, reencontrar esse cabelo e ao mesmo tempo se reencontrar. Porque se eu amo, né, se eu me amo, então as coisas que são únicas em mim, né, como nós somos únicos, peculiares, então essas questões elas têm mais a que ser assumidas. É muito mais fácil se assumir do que se esconder. Forjo uma pele nova a cada momento. Sou pássaro preto. Estendo as minhas asas, coloco fogo na dor, espalho as cinzas negras pelo meu corpo. Forjo uma pele nova a cada momento. Jogo as cinzas ao vento e voo. Águia negra, a ressuscitar diante de qualquer tempestade. Eu acho que o corpo negro é um corpo que, ao mesmo tempo em que ele é tratado como invisível, é o corpo mais visível que existe. E principalmente porque a história do negro, né, no Brasil passa pelo corpo. Né? É o corpo que foi escravizado, o corpo do qual foi tirada a liberdade, é o corpo que foi destituído de suas vontades, é o corpo que tinha que ser dominado, racializado, sacrificado, castigado, né? Trabalhado. Então, eu acho que não dá para tirar a dimensão que o corpo ocupa na história de qualquer narrativa que queira passar por uma narrativa negra. Com o poder dos pássaros, as mulheres receberam de graça e de nascimento o axé, que é uma energia que os homens têm que cativar. Não me lembro direito da explicação para este poder estar desde sempre com as mulheres. Mas acho que está relacionado ao ninho, representado pela cabaça, ou ao ovo gerado pelo pássaro. Só sei que, por meio dele, as mulheres passaram a ser as que geram, as que fertilizam, as donas da barriga, que é por onde circula toda a energia e a vida do corpo, através do sangue. É por isso que as mulheres têm as regras, porque o grande poder feminino segue o rastro do sangue. Amava o sol como que amorenava a pele, e aquela dor intuída desde menina deixava-a perplexa. Vinha
até que, avançando o calor pelas pernas afora, a cada pele palmilhava e, bem valente, parecia-lhe absurdo que o precipício para tantas andanças viesse a ser o próprio sexo, dourado e suas penugens, trevas projetadas para a frente, como lhe ordenavam os mandamentos. Apenas seu corpo conhecia a estranha exaltação de pertencer aos adoradores do sol. Há estudiosos que dizem que a mulher, por ter ficado muito tempo confinada ao espaço doméstico, ela convive mais com a sua intimidade. Por outro lado, por muito tempo, ela foi reprimida, sofreu um confinamento por ter ficado restrita a esse espaço doméstico. Ela precisou desenvolver mecanismos, né, de adaptação a esse espaço. E essa escrita dela, por isso é uma escrita erótica, é uma escrita ligada mais ao corpo. Então, assim, a gente observa que da sexualidade, a preocupação com o corpo, são temáticas bem presentes nas obras de autoria feminina. Quando eu comecei a escrever, apesar de tímida, eu publiquei, né? E aí eu descobri que eu não era o centro do universo, que eu, não fazia a menor diferença o que eu estava publicando ou não. E isso me deu uma certa confiança para poder tratar de outros assuntos que eu não teria coragem nunca de fazer. Porque até tem uma história engraçada a respeito dessa coisa. Quando eu era bem novinha, eu vivia procurando emprego. Eu era bem novinha, mas já era casada. Ou seja, eu casei com 18 anos e eu vivia procurando emprego no jornal. Mas, claro, ou eu estava grávida, ou eu estava, com um neném recém-nascido. E meu marido falou assim, mas você está procurando emprego de quê? Você não vai poder sair de casa agora? Eu falei assim, não, mas eu estou procurando emprego de escritora. E um dia eu abro o jornal e tem um anúncio, procura-se escritores. Eu assim, encontrei. E era para Edições de Ouro, que publicavam os livrinhos que eram vendidos em banca de jornal. E era aquilo assim, eu recebi um manual dessa grossura, assim, um catálogo telefônico, não sei o quê, que tinha que fazer, seguir determinados padrões, não sei o quê. E eu fiquei em casa, né? Naquela época que eu usava os esparadrapos nos dedos, porque nessa época eu usava uma máquina de escrever portátil, meu dedo escorregava, me feria toda nas teclas, mas eu estava ali grávida de um, com outro bebezinho ali no coisa, então estava ótimo, porque era o que eu podia fazer em casa. Eu era bem novinha. E eu queria, a gente sempre tem mais coragem de fazer assim uma coisinha, né? Eu tinha aquele catatal de coisas que eu podia e não podia fazer. Então, por exemplo, eu não podia mencionar nada que fosse da cintura para baixo. Eu só podia falar, as pessoas só existiam da cintura para cima. Baixo não existia. Então, eu comecei aquela coisa de adolescente, não era adolescente, mas era novinha, de ficar assim um pouquinho mais, O vestido dela caía pelo braço e escorregava pelas ancas. Já estava assim, mas eu não estava falando assim muito diretamente. E comecei a fazer umas coisas assim mais ousadas. E um dia eu fui chamada pelo o editor lá da Edições de Ouro, que se encarregava dessa... Porque esses livrinhos, eles foram vendidos, essas historinhas eu vendi, eu não tenho copyright, eu não tenho nem sequer meu nome nessas historinhas, então elas não são minhas, né? São da Edições de Ouro. E eles me chamaram e falaram, Lúcia, eu estive lendo as suas histórias, eu vou mudar você de coleção, nós estamos com uma coleção nova e eu quero que você escreva umas histórias eróticas. Aí eu fui para casa, não sei o quê, não tenho mais que ficar naquele catatal e tudo. E aí eu cheguei em casa, eu tinha 3 filhos,
olhando para minha cara, assim, com aquela carinha assim de criancinha, numa sociedade como a nossa, que são uns anos atrás, sei lá, muitos anos atrás, que eu não quero nem lembrar. Então, eu falei, gente, eu não posso. Essas crianças vão entrar na escola. Eu sei que eu estou vendendo isso e que isso vai para o coisa, mas imagina se algum dia descobrem que a mãe deles está escrevendo essas histórias eróticas para serem vendidas em banca de jornal. Essas crianças vão ser massacradas no colégio. Aí eu não consegui escrever, não consegui. E o editor forçou a barra, disse, não, você tem que escrever, você tem potencial para isso, você vai escrever. Mas eu não tive coragem e ele me demitiu. Aí perdi meu emprego de escritora. Oh, meu Deus do céu. Melhor emprego que eu já tive. Essa época eu ganhava realmente para escrever. Agora a gente acha que ganha. De vez em quando dá para comprar um sabonete. Mas então, como eu estava falando, eu descobri que eu não era o centro do universo, que não fazia a menor diferença se eu tinha publicado 1 livro, 2 livros, 5 livros, 47 livros. Eu ia continuar sendo a Lúcia Bittencourt, que algumas pessoas conheciam e até gostavam e outras ignoravam solenemente. Então, eu comecei a ter mais coragem de escrever o que eu queria. E um dia, o meu filho, aquele que eu disse que eu nunca vou poder escrever por causa dele, que esse menino vai ser massacrado no colégio, num carnaval, a gente sai, e eu já tinha publicado livros, e ele me abraça e me apresenta para um colega desse. Essa aqui é minha mãe, ela é escritora, escreve livros pornô. Eu falei, poxa, se eu soubesse, né? Teria realmente feito uma carreira como escritora pornô. Teria me divertido muito e ganhado dinheiro. Mas aí já era tarde. Então, não fiz uma carreira como escritora pornô, mas descobri que estava ok, que os tempos mudaram e que agora eu podia escrever sim e escrever o que quisesse. Então, eu gosto de escrever sobre isso. Pornografia é aquilo que é escrito para excitar o leitor, com essa finalidade. Prescinde da forma e não está desenhando algo maior do que aquele momento erótico, algo mais amplo. O erotismo, e existem obras eróticas maravilhosas, ele, na verdade, dá uma pincelada mais ampla do que o momento erótico sobre o qual ele se detém. O livro erótico, ele tem um olhar sobre o erotismo, mas é um olhar que tem uma forma. Os grandes livros eróticos, a literatura oriental e tal, eu tenho as Quartinas, do Omar Khayyam, que tem muito erotismo. Houve uma coleção erótica nos anos 50 maravilhosa no Brasil. Os livros eróticos têm um estilo, não são pura sacanagem. Tem um estilo narrativo, tem a mão do autor ou uma visão de um universo que se abre a partir do desejo. Um outro universo, que é o universo do encontro, da satisfação, da perversão, do prazer no sofrimento. Enfim, ele abrange um leque muito amplo, mas ele tem uma qualidade literária que a pornografia não precisa ter. O erótico e o pornográfico, existe uma diferença como água e vinho, né? O erótico é uma coisa de prazer e consentimento, né? Eu acho que o erotismo tem a ver muito com os 5 sentidos, a sensualidade, você ser capaz de se colocar tocando, saboreando, sentindo,
o cheiro, o tato, o gosto, tudo isso está presente no erótico, né? O sexo feito com carinho, com desejo, com interesse pelo outro. O pornográfico é um sexo que não existe, que não exige o menor desejo. Exige apenas um instrumento, tá? E esse instrumento pode ser uma boneca inflável, uma prótese de silicone, como eu já vi por aí. Não existe absolutamente mais nada. Uma coisa mecânica, sabe? Não envolve imaginação. O erótico envolve muita imaginação, né? É toda a questão de você transformar, como no circo erótico, aquela historinha lá do coisa, você transformar, pegar aquela lavadora de pratos suja e transformar numa princesa, né? Isso é o erótico, né? É você pegar e fazer a outra pessoa se sentir valorizada também. E isso eu gosto muito, isso realmente eu gosto de escrever sobre isso, sobre essa relação que eu acho altamente prazerosa para os dois, né? Ou 3, ou 4 ou 5. Ainda não escrevi nenhuma história de sexo grupal, não, mas existe a possibilidade disso, né? Existe. Hoje em dia, tudo é livre. Por que a poesia não seria livre? Tem muitas mulheres fazendo muita poesia erótica. Eu sempre gostei de falar de erotismo em poesia. Não há limites hoje em dia. Se deitada de costas, dobro as pernas afastando os joelhos, e se entre as pernas olho, vejo ao longe a montanha emoldurada pela encosta das coxas, cânion talhado em luz que se aprofunda na escura sombra do pubis. O vértice dos montes se confunde no cume arredondado dos joelhos, das vertentes escorre a promessa de vales. Pele e floresta submergem no canto lamentoso das cigarras.